A graça e a paz, amados. Aqui quem está falando é a missionária Evelyn e eu quero estar lendo com vocês Romanos, capítulo 2, versículos 1, 2 e 3. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no julgar a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensa que te livrarás do juízo de Deus? Uma pergunta objetiva e forte, né? Que nós devemos refletir muito sobre isso todos os dias da nossa vida. Mas hoje eu quero estar falando um pouquinho sobre a importância da comunicação. Pensamos que somente falando estamos nos comunicando, mas nossa mente sempre tem algo a dizer sobre o que está em nossa volta. E aí nós temos que pensar e entender e compreender quais são as formas de se comunicar. A primeira forma é a fala, e ela é a mais utilizada para uma comunicação tanto de perto quanto de longe. Quando queremos emitir uma informação clara, a fala é sempre a mais viável. Por isso que o objetivo e necessidade do comunicado a ser feito deve ser claro. Ou seja, o que eu quero falar e por que eu quero falar? A palavra de Deus é clara. O tolo fala sem pensar. Quanto Quando tento expressar minhas necessidades e ideias através da fala escrita ou verbalizada, digo nas entrelinhas que preciso ser ouvido, que a pessoa a quem fala é importante, que ela faz parte do contexto da conversa, por algum fator emocional ou por algum fator físico. E com isso expresso os meus medos, inseguranças e até mesmo a minha incapacidade, quando a minha fala julga o meu próximo, quando a minha fala condena a pessoa de quem estou falando ou com quem estou falando. Já por outra parte, eu posso expressar através da minha fala as minhas certezas ou as minhas dúvidas, sendo a minha fala humilde e aberta, eu tenho um verdadeiro diálogo, eu tenho uma verdadeira busca de conhecimento, de acerto, de resolução de problema. Já quando eu falo dando preferência e honra, eu valorizo o que recebe a minha comunicação e com isso eu desvio a ira e abrando o furor. Dar preferência ao outro é esperar a pessoa falar para depois, né, a outra responder, esperar a outra pelo menos completar a frase. Isso são noções de educação que nos ajudam a ter uma boa comunicação e um bom diálogo com a pessoa com quem eu estou falando, né? Então, nós voltamos novamente à mesma pergunta: o que eu quero falar e por que eu quero falar? Há quem diga que só abrindo a boca e emitindo sons nós falamos, mas na verdade o silêncio também é uma forma útil de comunicação e com ele nós falamos muita coisa. Quando se trata de uma hierarquia e não me comunico com essa pessoa, por quem eu deveria eticamente falar, estou dizendo que não me importo com a opinião dessa pessoa, com o cargo que ela ocupa, né? Ou simplesmente para mim não tem importância sentimentos ou consequências a despeito da minha omissão na fala. Respeitar as pessoas com o silêncio é muito importante, mas principalmente quando eu entendo que eu tenho que me comunicar, quando eu devo vamos dizer, uma satisfação àquelas pessoas que se relacionam comigo dentro de casa
de uma forma hierárquica de mãe, pai para filho, de pai, mãe para filho, né? De entre irmãos, ou no nosso trabalho, que eu sei que eu tenho ali uma chefia, que eu preciso prestar contas, que eu preciso, né, estar fazendo aquilo que é certo. Muitas vezes eu falo, eu estou fazendo meu trabalho como eu deveria fazer, isso é o suficiente, mas eu evito a comunicação com a chefia, com as pessoas que estão ali ocupando temporariamente ou não um cargo, isso causa dano em todo o contexto, né, da minha vivência. E eu tenho que ter cuidado e respeito, porque o meu silêncio, ele fala muita coisa. Ele, nesse sentido, ele me torna uma pessoa omissa. Quando eu me silencio, quando eu tenho que falar, eu digo que não estou nem aí e me omito, né? Já em outras situações que envolvem mais afetividade e nós damos uma certa importância às pessoas que estão no nosso relacionamento, é, seja no casamento, seja um relacionamento fraternal dentro de casa ou em alguma organização religiosa e até mesmo no emprego, o silêncio é uma arma poderosa de combate à ignorância. E ele demonstra até a nossa misericórdia, vamos dizer assim, né? Porque mentalmente nós falamos dessa forma quando nos silenciamos. Não vou dar a resposta que às vezes a pessoa merece, porque eu respeito essa pessoa, porque eu amo essa pessoa, porque se eu falar agora, só vai dar briga, só vai dar atrito, confusão, em função de todos estarem nervosos, né? Vai gerar mais contenda. É como se colocar gasolina numa fogueira. E a pessoa tem essa consciência, primeiro por conhecer todas as partes, né? Todo mundo que está envolvido na situação, e também porque o amor, a afetividade, o respeito ainda fala mais alto. Ou tem uma outra forma também em que o silêncio ele vem trabalhando, né, através da comunicação, que se torna uma prática em que alguém já está sufocado com uma vida de acusações. Quer dizer, a pessoa não pensa nada bom de mim, quando fala, só fala grosseria, só fala coisas que não procedem, só o julgo, o peso, né? Uma fala pesada, uma fala que de agressividade, então simplesmente eu vou me calar porque como eu não consigo agradar e nada do que eu faço é bom aos olhos dessa pessoa, então eu vou silenciar, estou sufocado, não quero mais saber. O silêncio também pode trazer essa informação e isso também são características de uma pessoa que está entrando num processo depressivo por esses fatores, né, agressores que estão à sua volta. Tem que ter muito cuidado ao observar isso, muito carinho ao observar isso e essas condutas erradas, falas erradas, pesadas, tristes, têm que ser dissipadas no meio, né? Para que essa pessoa venha a ser curada. Tem duas formas, sempre tem duas formas de nós falarmos com a mesma coisa, com a pessoa que a gente deseja se comunicar. Eu posso falar, você não presta, não vale nada, não sei o quê. Ou eu posso falar, olha, o que você está fazendo, tá errado. Por isso, por isso, por isso. Isso aqui a gente poderia resolver assim, 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 né? Você pode falar educadamente ou grosseiramente. Não é necessário só porque a pessoa pensa que está com a razão, pensa que está falando o que é certo, falar de uma forma grosseira, porque isso só vai ferir, vai machucar e trazer mais transtornos. Em todas as esferas, a comunicação, seja falada ou não, ela é complexa, mas indispensável. Se o desejo que sentimos em nosso coração é de resolver os problemas do cotidiano, vamos pedir a Deus orientação no que dizer, quando dizer, se devo dizer, ou simplesmente me calar diante de qual seria a minha função como protagonista da minha própria história. Então, amados, toda a comunicação é necessária e útil na medida certa.
E Deus, ele pode estar nos orientando, nos norteando do que devemos fazer com a nossa língua. E como diz Tiago, é uma arma tão poderosa, né? Que pode destruir uma cidade, que pode destruir vidas, mas também que pode ser usada para a edificação poderosa de cada um de nós. Vamos orar e pedir a Deus que nos ajude a usar essa ferramenta, né? Porque, como eu li no começo, em Romanos capítulo 2, por que vamos julgar o outro se nós praticamos as mesmas coisas? E no versículo diz: pensa você que ficará livre do juízo de Deus se assim agir? Então não ficaremos livres do juízo daquele que verdadeiramente é o juiz, ok? Vamos orar em nome de Jesus. Pai eterno, agradecemos a Ti pela Tua palavra, agradecemos a Ti pela Tua misericórdia, agradecemos a Ti o nosso poder de comunicação. Mas te pedimos, ó Deus, que venha nos ajudar para que venhamos usar esse poder de uma forma sábia, de uma forma coesa, de uma forma útil, que realmente venha edificar a vida daqueles que nos escutam. E se porventura temos ouvido pessoas falando coisas que não nos edificam, que nos machucam, que a ferramenta, a arma poderosa do perdão venha a ser usada e que nós venhamos ficar livres de qualquer cadeia emocional, espiritual, ou seja, qual for. Em nome de Jesus Cristo, nos ampara, nos ajuda e que nós venhamos, ó Deus amado, não julgar ao próximo com as nossas palavras, com o nosso silêncio, com as nossas ações, mas que nós venhamos saber que tudo quanto o Senhor colocou nas nossas mãos para ser utilizado, o Senhor também nos cobrará conforme a sua misericórdia e no tempo determinado. Abençoa o meu irmão, a minha irmã, da mesma forma, abençoa a minha vida e nos capacita cada dia, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Shalom.